Boa noite a todos, iniciando mais uma vez o Evangelho online dessa noite, do Centro Espírita Caminho da Verdade, com o tema Buscai e Achareis. Antes de iniciar, farei uma prece, pedindo aos bons espíritos aqui presentes, que nos intuam, nos harmonizem, nos auxiliem, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos anjos, para que possamos ser intuídos e da melhor forma possível consigamos passar um pouco do que a gente conseguiu aprender. Assim seja, graças a Deus. Esse evangelho é o evangelho que, a princípio, eu achei que ia ser uma coisa muito simplista. Eu olhei, buscar e achareis? Nossa, deve ser simples, porque tem... Eu estou acostumado a sempre ter muito item, Tem só, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, e não vos afadigueis pela posse do ouro. Até pensei em ler outros livros, comecei a ler outros livros para complementar, mas quando eu cheguei nessas 5 páginas que eu imprimi aqui para entender esse evangelho e anotar e vi a complexidade do assunto, percebi que mais livros excederiam o tempo que eu tenho disponível para estar falando do assunto. Então vamos falar, Primeiro, buscai e achareis. Buscai o quê? Achareis o quê? Vamos pensar assim, o que o ser humano está fazendo na Terra? O que os espíritos estão fazendo aqui na Terra? Quando encarnamos lá como espíritos primitivos, nas primeiras encarnações, o que a gente sabia? O que a gente sabia? A gente não sabia nada. Aos poucos a gente foi aprendendo, e aí vamos pensar assim, imagina se o pouco que eu aprendi, eu morresse e ficasse perdido. Eu não ficaria eternamente preso? E nós todos ficaremos eternamente presos no primitivo? O que é o primitivo? É sobrevivência, O primitivo é você ir lá na selvageria caçar seu animal, caçar sua comida, briga de tribos, onde o forte sobrevive, não é a lei da selva? Então isso era o mundo primitivo. Agora imagina se a gente só está no primitivo e cada vez que você aprende uma coisa, você morre e perde. Agora, e se você está no primitivo e cada vez que você desencarna, você reencarna sabendo um pouco mais daquilo, você reencarna sabendo um pouco mais daquilo, e aí vem a fala, os espíritos não isentam o homem da lei do trabalho. Então, quando a gente vem no primitivo, a gente trabalha. A gente não trabalha, caça como é que chamava lá os primeiros elefantes, Caçava aqueles elefantes lá e carregava para fazer a carne lá, Os mamutes. Então tinha a lei do trabalho, mas também tinha a lei do progresso. O ser humano, não foi abdicado da inteligência. Vou até ler um trecho que está separado aqui. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. O que é o desejo incessante do melhor? É a lei do progresso. E esse é o desejo que impele a pesquisa dos meios de elaborar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções. Olha isso. Então Deus deu a inteligência, para o homem, com a inteligência e a pesquisa, aperfeiçoar através da ciência, e para lhe proporcionar tudo o que falta. Quer dizer, aos poucos o homem foi trabalhando, foi progredindo, foi evoluindo, e pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Quer dizer, quando a inteligência se engrandece, espera-se que a moral se depure. Por quê?
Porque você não precisa mais ir lá e matar todo mundo, seus vizinhos aí que estão caçando do seu lado. Todo mundo está tendo comida igual. A gente tem ciência agora. A gente produz alimento. Deixou de ser caçador, por exemplo, né? Começando a ser produtor de alimento. Olha a ciência. Né? No Tigre e Eufrates, lá no Nilo, quando começaram a aprender a agricultura, né? Aproveitava o lodo do Nilo quando ele descia para produzir alimento. Então isso é inteligência, é ciência, é aperfeiçoamento, não é? Então a gente saiu do primitivo, teve inteligência, teve ciência, teve pesquisa, aperfeiçoamento e a moral que se depura. Então agora a gente está naquela fase, né? A gente está na fase da moral que se depura. Vamos pensar o seguinte, como que é um espírito evoluído? Vamos falar um anjo. Como que é um anjo que está aqui me intuindo assim, ô Eduardo, continua aí, persevera. Como que é a inteligência desse anjo? Vocês já pararam para pensar a inteligência de um ser desse? Qualquer prova de física, chama o Einstein lá para fazer uma prova de física, de matemática para ele, né? Chama alguém da sociologia, da filosofia, da letras, todas as provas que vocês fizerem para um anjo, ele vai tirar 10. No lógico, matemático, ele vai tirar 10. Na linguagem, ele vai tirar 10. Todas as línguas ele sabe falar. Agora, e a moral? Como que é a moral do anjo? A moral do anjo está lá no 100. Nós ainda não conseguimos chegar nem na inteligência do anjo. Você já imaginou a moral? Então, buscai e achareis. Como que a gente chega nisso? Algum dia a gente pode chegar, mas depende do que? Do nosso livre-arbítrio e da nossa escolha. Então está falando assim, as necessidades do corpo sucedem a do espírito. Por exemplo, o alimento material e o alimento moral. Qual que é a diferença entre a selvageria e a civilização? Civilização que temos hoje. Parece que, às vezes parece que a gente está voltando na selvageria, não está? Então, não era para estar, mas o que difere? É o alimento, material e moral, né? Como ter progresso nesse mundo sem uma pré-existência da alma? Como que eu vou progredir numa encarnação só? É possível eu pegar e virar, tipo, eu pegar do nada, nasci, vou virar o anjo que eu falei, eu vou virar Jesus, vou virar Deus? Tem como? Não dá. Isso daí vai milênios, bilênios, talvez nem chegue nunca. Talvez chegue. Não sei, num intervalo de tempo que a gente nem sabe quanto que é. Mas assim, como ter progresso sem a pré-existência da alma? Estaríamos fadados ao primitivo eterno. Foi o que eu falei. A gente já está no primitivo eterno. Então vou voltar na primeira fala, que é assim, ó. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Isso daqui falou foi Jesus. Segundo São Mateus, né? Ele fala outras coisas, né? Muita coisa. Quem quiser depois vem no capítulo 25, tá? Então ele fala assim, que se você pedir para o seu pai um pão, ele não vai te dar uma pedra, não vai te dar uma serpente. Então quando você pede, Deus te dá. Mas o que você pede? O que a gente pode pedir? Posso pedir, Deus? Me dê um bilhete premiado na Mega Sena, que eu cansei de ser salariado. Quero ser bilionário, quero só curtir a vida, cansei, não quero mais fazer caridade. Será que eu estou fazendo um pedido compatível? Ou tipo, Deus, me dá um carro zero? Querendo um carro zero. O meu tá velho. Ou, se eu pedir assim, né? O que eu posso pedir? Por exemplo, assim, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Lei do trabalho. Deus, me ajuda hoje no meu trabalho, que os bons espíritos me intuam, que eu suporte meu chefe, que eu suporte aquele colega que me atrapalha, né? Ou em casa, ou que eu aguente de novo aquela pessoa lá que eu divido, que está me perturbando, ou na rua, aquele camarada que para o carro sempre do meu lado, que eu hoje não conflite com ele. Então a gente vai pedindo coisas que vão ajudar no nosso trabalho, né? Na lei do progresso. Deus, ajuda-me a persistir nesse trabalho,
me dai foco, para que eu consiga atingir minhas metas, né? Tô saindo da selvageria e indo para civilização, né? Vamos ver o que mais, eu anotei bastante coisa aqui, vamos ver o que mais que eu anotei de importante. Então tá falando assim, por exemplo, né? Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez mais alguma coisa, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização. E desta à civilização moral. Essa aqui é uma frase, essa aqui é uma coisa pesada, ó, presta atenção. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, ó, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam atrofiado. Ó, é real. Se a gente tivesse um primitivo, não tivesse mexido nas coisas lá que nós precisamos caçar lá os bichos, subir nas árvores, né, cavar lá o solo, carregar água, estava tudo atrofiado aqui. Se eu houvesse isentado do trabalho da inteligência, olha isso, se isentado ele do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. Olha, se a gente não tivesse trabalhado nossa inteligência, a gente ia ser tudo que nem criança. Não ia ter discernimento, ia ser enganado por qualquer um, não ia ter noção das coisas, do que é importante, do que não é, ia fazer julgamento errado, como uma criança, né, que precisa de um amparo de um outro para poder orientá-la no caminho certo. Teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Ó, ia ficar lá um primitivo lá. Pegava a minha clava, saía caçando na rua alguma coisa para comer. Por isso que ele fez o trabalho uma necessidade. Ele disse, procura e acharás. Olha isso, ó. Procure e acharás. Trabalhe e produzirás. Né? Não tivemos agora uma dificuldade muito grande com uma doença, que não era uma doença comum, que de diversas frentes todo mundo foi correndo atrás de solução, e hoje está todo mundo, na medida do possível, até pegando, mas não morrendo, né, como se morria. Na antiguidade foi assim várias vezes. Várias curas foram sendo descobertas, né? Dessa maneira, né, procura e acharás, trabalha e produzirás. Olha o que a humanidade ganhou, mais uma cura de uma doença. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Olha isso. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Se você fez uma coisa boa, você vai ser recompensado pelas coisas boas. Aonde? Aqui na Terra? Vão te encher de ouro? E a hora que você desencarnar, você vai carregar no espírito uma mala cheia de ouro nas costas? Acho que não, né? Os espíritos não ocorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas. Olha isso, ó. Que intuição que eu posso pedir, ó. Pedir e obtereis. Deus, me ajuda a achar a cura da Covid. Me ajuda a achar a cura da AIDS. Me ajuda a achar a cura do câncer. Me ajuda a produzir alimento para a população que está com fome. Né? Me ajuda a purificar a água, que vai ser o próximo mal do milênio. O que mais? Se assim fosse, quer dizer, né, se os espíritos não pedissem para a gente trabalhar, se eles não intuíssem para a gente persistir, se eles não ajudassem a gente nas pesquisas para progredir, se assim não fosse, não vou fazer nada. Vou encarnar e vou ficar quieto aqui, porque ó, antes de mim todo mundo trabalhou, todo mundo fez tudo. Aí fala assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se mais do que... o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuem o mérito do que não fizeram. Eu não vou trabalhar nada, não quero nem saber, quem vier depois nas próximas encarnações, o problema é deles. Se vão desmatar toda a mata do planeta e se vão acabar com toda a água, se vão acabar com todos os recursos nessa minha encarnação, problema de quem vem depois. E ainda vou me vangloriar por isso nesta encarnação. Falar, porque eu sou bom, eu consumo tudo. Sou o consumidor de tudo. É isso que falaram, os espíritos? Calma que a segunda parte vai responder essa. Aí vem, ó. Olha o que vem, ó. Toparás, olha isso. Não,
os espíritos não vêm isentar o homem do trabalho. Eles não vêm isentar o homem do trabalho. O que eles vêm fazer aqui? Vêm unicamente mostrar a meta. Qual que é a sua meta dessa encarnação? Você está cumprindo a meta da sua encarnação? É isso que você tem que pedir. Me ajuda a cumprir. Qual é a meta da minha encarnação? Ajuda a achar a meta. Me ajuda a cumprir. O que mais? Que lhe cumpre atingir o caminho que a ela conduz. Olha só o que mais fala, ó. Anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te damos a força necessária, se a quiseres empregar. É o livre-arbítrio aí. Se você não quiser, você senta na tua cadeira e continua consumindo tudo. Produzindo lixo, enchendo um monte de saco de lixo, não reciclando nada. Deixa ligada a torneira 500 horas aí, seu tetaraneto não vai ter água. É isso que ele está falando. Aí vem, né, ó. Que mais? Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, se você quiser. Tá? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho. É isso que você tem que pedir. Não pedir para ficar rico. Não pedir para virar um sucesso do YouTube, que o YouTube acaba também daqui a pouco. Não para virar sei lá, qualquer coisa aí, multimilionário, jogador de futebol multimilionário. É isso o objetivo de vida? Que objetivo de vida mais pequeno? Uma vez eu vi assim, uma máxima que assim, a pessoa era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só tinha dinheiro. Só tinha dinheiro. E quando a gente desencarna, o dinheiro fica, né? Do ponto de vista moral, né, então ele fala: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dado. Pedi forças para resistirem ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela se abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, né? Confiança, fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, né? Uns tempos atrás eu fiz o Evangelho, né? Que era um tema que pedi obtereis. Como que você pede? Então quem quiser volta lá e ouve, que eu não vou falar aqui que é bastante tempo. Como que eu faço para pedir e minha prece chegar? Né? Então tá lá falando. Que mais? E não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias forças e às quedas. Serão o castigo do seu orgulho. Se você for orgulhoso lá, grandes coisas, não vai servir para nada teu orgulho. Agora olha isso. Então quer dizer então que se eu pedir eu vou conseguir? Vai. Pedir e obtereis, como é que é o negócio? Ele falou, ó, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então eu vou trabalhar um monte, umas 500 encarnações, e aí a minha meta final é ficar rico. Ter muito dinheiro, muito poder, sou eu que vou dominar o mundo, minha família, meus amigos, fazer todo mundo me seguir igual. Aí vem a segunda parte. A segunda parte é observar os pássaros do céu. Por isso que eu queria mostrar o livro do Francisco, né? Que Divaldo Franco escreveu, Francisco Sol de Assis. Só para ter uma ideia, né? Tem o Francisco e tem a Clara, né? Na Igreja Católica São Francisco, Santa Clara. Só para os desavisados, tá? A Joana de Ângeles, que acompanha o Divaldo Franco, que intui ele, né, em muitos livros, escreveu muitos livros, era a Clara, tá? Só a Santa Clara da Católica é a Clara aqui, tá? Só para saber. Então, olha. E quem é o Francisco Sol de Assis? Ele foi numa guerra, na Perugia, até anotei aqui para não falar errado. Era do lado de Assis, e encheram ele, o pai dele era muito rico, produzia tecido, explorava todo mundo, escravizava todo mundo, não tinha carteira assinada naquela época, não tinha nada, as pessoas trabalhavam sem parar, até quase morrer, e ele ficava rico, e mandou o filho numa guerra, junto com os filhos de todos os outros ricos de armaduras e tal. E lá ele tomou
pau forte na guerra, lá apanhou um monte, ficou preso e lá ele caiu a ficha. E quando ele voltou para a terra dele, o que ele viu? Ele viu o Jesus Cristo na igreja que ele frequentava de armadura. Armadura de ouro. Cheio de... Os anjos não era anjo, era um monte de soldado com armadura também, tudo de ouro, pedras preciosas. Ele achou estranho, né? Ele falou, caramba, eu fui atrás de ouro. E ele começou a refletir. E aí ele caiu, ele teve uma revelação. E aí ele veio e tirou tudo que ele tinha depois de um tempo, acharam que ele estava louco. Ele arrancou a roupa na praça pública, arrancou tudo, ficou pelado. O pai dele veio, todo mundo tentou cobrir ele, não quero nada. Mais ou menos, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra. Ele falou isso aqui, né? Essa fala de Cristo, né? Onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, está o seu coração. Olha o que ele falou. Falou para fazer como os pássaros do céu. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles, os pássaros? Né? O que ele quis dizer aí? Ele olhou ali, o pessoal lá do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, eles se ajudaram bastante mesmo, viu? Porque até o Cristo estava de armadura de ouro lá, ele falou, caramba. Aí ele olhou na igreja, que povo tudo, nada contra, tá? A igreja 1100 e pouco. Né? Nada contra os católicos, quem sei que falou alguma coisa contra qualquer religião, mas assim, estavam lá. E ele olhou lá atrás dos coitados, lá no fundo, os que trabalhavam com o pai dele. Ele falou assim, meu, o que está acontecendo aqui? Essa fala dos pássaros do céu não é pra gente falar assim, então não vou trabalhar igual os pássaros do céu, não preciso produzir nada, vou ficar lá esperando Deus me dar, Deus bater na minha porta, ou vim trazer comida para você, vim trazer dinheiro para você, você não precisa trabalhar. Não é isso que ele quis dizer. Aqui é uma reflexão muito mais ampla. É uma reflexão do capitalismo exacerbado. Naquela época nem era capitalismo ainda, né? Tipo, o que quer dizer esse fato aí que ele está dizendo, observar? Ele fala assim, aonde está o teu tesouro? O cara é tão rico, o pai dele foi lá e mostrou todo o ouro que ele conseguiu com a guerra que eles criaram para ele ficar rico. Morreu um monte de gente. Tão rico. Ou será que tão pobre, que só tinha dinheiro? Pois é. E aí o Francisco conseguiu mostrar para o pai dele, e os amigos dele que eram ricos também, que foram na guerra, começaram todos, se transformaram nos famosos franciscanos, que eram aqueles que romperam com a igreja católica tradicional e se tornaram, eles tinham voto de pobreza, castidade, andavam sujos, com a mesma roupa, não tinham nada, né, só fazendo orações a Deus, como os pássaros do céu. Não queriam nada de material. É meio assim uma autorreflexão de, olha o Cristo aqui, ó. Cristo é assim, não assim. Na igreja deles, que eles restauraram, o Cristo era um Cristo como Cristo. Um Cristo só com a roupa mais simples. O simplesinho nessa igreja. Então ele conseguiu, ó. Não, está escrito assim, cuidado, não leve esse observar os pássaros do céu ao pé da letra. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Olha isso, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Quando a gente vai embora, o nosso corpo, a gente tira como uma veste, e nosso espírito eterno segue. Né? Então, Deus conhece nossas necessidades. Olha isso. Mas o homem é insaciável aos seus desejos. Tipo, pede que Deus te ajuda, tá? Você vai. Aí dali a pouco, tem um cavalo, putz que bom. Dali a pouco eu tenho 10, daqui a pouco eu tenho 100, daqui a pouco eu tenho 1000. Daqui a pouco eu tenho 10 fazendas, daqui a pouco eu tenho
500 par de sapato que eu uso uma vez e deixo guardado para ter uma coleção, né? O homem não se contenta com o que tem. Então, esse aqui, olhar os pássaros do céu, não é para falar assim, para de trabalhar e fique em casa esperando as coisas acontecer. Só usa o que é o necessário. O pássaro vai lá e pega todas as frutas que tem no pé para comer uma. A gente vai pescar, pesca todos os peixes do rio, vai jogar fora depois. Pesquei 500 robalo. Os antigos iam no rio, meus avós, bisavós, naquela época, era bonito ser no rio e limpar o rio e falar que limpou o rio, pegou tudo. Fui lá, matei todos os bichos da floresta. Fui lá, derrubei todas as árvores. Né? Então, o necessário não lhe basta. Aí está anotado aqui, Deus conhece nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. Né? O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. Eu quero o iPhone novo. Eu quero a televisão nova, smart. Eu quero a internet 6G. Nem sei para quê, mas eu quero. Porque todo mundo quer. Né? A providência não deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Né? Será que eu preciso de tudo isso? Será que esse meu computador aqui que eu estou falando agora, fazendo a palestra, tá bom? Ou eu preciso comprar um agora de 50 mil reais para minha imagem ficar melhor e meu som ficar melhor? Né? Isso é um fato muito de se pensar, tá vendo? E a chave de ouro é a terceira fala, tá? Que já vem em seguida, mas eu vou ler um trechinho que é muito importante, que é o que está acontecendo hoje com a humanidade, que é assim, a Terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Olha isso. Quando os homens souberem administrar. Né? Segundo as leis da justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá, quando a fraternidade, olha isso, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um, olha isso, suprirá a momentânea insuficiência do outro. O supérfluo de um, o que sobra de tudo que eu produzo, tudo que eu consumo, de comida, de roupa, de eletrodoméstico, de tudo, vai suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como que possui grande quantidade de sementes. E aí o rico que tem um monte de semente, o que ele vai fazer? Que é o que tem um monte de dinheiro hoje. Ele vai guardar no cofre? Se o dinheiro fosse semente, o que ia acontecer se eu guardasse? Ele ia apodrecer, ia estragar. Aí aquele que precisa da comida não ia ter, porque não plantou, estragou. E o dinheiro? O dinheiro pode ficar no cofre, mas nós vamos estragar com o tempo e vamos morrer sem ter o supérfluo suprido. Olha o que o Evangelho fala, hein? Enfim, aí o Elon Musk, será que você não pode ajudar umas pessoas aí a consumir menos supérfluo e consumir um pouco mais de comida mais barata? Esses são os grandes detentores do monopólio monetário, né? Podiam ser os grandes detentores do monopólio da verdade e da salvação, mas ninguém é perfeito. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Olha isso agora, hein? Então vamos lá, recapitula. Primeiro, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Legal, vou me ajudar, vou capitalizar, vou ficar bem, vou melhorar a vida de todo mundo, papapá. Observar os pássaros do céu. Acho que eu tô guardando muito. Tô guardando muito bem, tô com muita coisa sobrando, deve ter gente faltando e pra mim tá sobrando. E não vos afadigueis pela posse do ouro
O que significa não vos afadigueis? O que é afadigar, hein? Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis o saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. O que ele quis dizer aqui? Nessa fase, não vos afadigueis pela posse do ouro. Como que é o ouro? O ouro não pesa? O ouro não é pesado? Aí imagina um apóstolo que vai sair em peregrinação para falar de Cristo pelo mundo carregando ouro nas costas. É um negócio assim, né? Você fala, nossa, carregando uma bigorna de ouro nas costas. Já imaginou? Primeiro que se ele está carregando uma bigorna de ouro nas costas, quem que vai olhar para ele? Vão falar, meu, você tá cheio de ouro aí, o que você vem falar de salvação, cara? Você é igual a todo mundo aqui de César? Então o ouro, tira esse ouro daí. Aí ele fala, quando você entrar numa cidade, procure um lugar. O que eu queria dizer? Ele está dizendo aqui dos apóstolos. Como que é um apóstolo? Os apóstolos são hoje como eram os peregrinos, como são os romeiros. Sabe esses romeiros que vão para, né, na sua fé a padroeira, ou a São Bom Jesus de Iguape, que vem lá de longe carregando sua cruz, ou carregando ou a cavalo, ou mesmo andando, com sua bengalinha, vem. Não é um peregrino? E ao longo do caminho ele não tem os pousos, que chama, né, que ele fica, onde o pessoal vai lá, dá comida para ele. Mas se ele chegar no McDonald's e bater lá com a bengalinha, lá, eu sou peregrino aí, de Bom Jesus de Iguape, posso dormir aí dentro do McDonald's? O que vão falar para ele? Chamar o segurança, tem um cara louco lá fora, um pedaço de pau aí, dá um jeito nele. Agora se ele está no caminho certinho, e vê uma casinha lá, está escrito aqui, pouso para romeiros, ele não vai entrar lá? Aí vão dar uma sopa para ele, vai ter uma fogueirinha para ele se esquentar, se ele tomar uma chuva, né? Ele vai poder falar um pouco da fé dele, se alguém quiser ouvir. Era mais ou menos assim como era antigamente. Então, quando os apóstolos de Cristo saíam, né? Ele falava, não vos afadigueis pela posse do ouro, porque ele vai te atrapalhar. Se você chegar num lugar que é um pouso, se você chegar lá com coisas melhores do que o próprio pessoa humilde que está te recebendo, ele vai te olhar e vai falar, meu, como que esse cara vai querer vir aqui que eu não tá compatível. Imagina um soldado romano cheio de espada chegando lá e falando, me dá uma comida aí que eu estou em nome de Cristo aqui, põe a lança lá. Não vai ser compatível. Então quando o apóstolo ia, ele ia na humildade, igual Cristo ia, com as vestimentas básicas, simples, sandália. E ele falava assim, ó, quando chegava lá nesse pouso, ele ia ser bem recebido, né? Ele dizia assim, confiar na providência divina. Saia pregando o meu evangelho e confia na providência divina. Faça como os pássaros do céu, que esperam que o alimento venha, que o alimento vai vir. Mas não fica sentado esperando o alimento vir atrás de você. Sai atrás, você está com uma sua meta. Ele encontrou a meta dele. Ele fez a primeira tarefa. Qual que era a primeira tarefa? Eu vou falar exatamente como estava aqui, ó. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Lei do trabalho, lei do progresso. Qual é a minha meta? Então ele saiu em peregrinação. Não precisa carregar um monte de coisa. Não precisa ficar carregando ouro nas costas, né? Qual que é o sentido moral? Confiar na providência divina. Era um meio de distinguir os egoístas dos caridosos. Eu saía em peregrinação, os que batiam a porta para mim e os que abriam a porta para mim. É simples. Hoje eu saio, uma pessoa que está passando uma necessidade hoje, uma pessoa de rua, um mendigo, né, um carente, sai, para na porta de uma padaria pedindo um alimento, ou esperando uma marmita, ou esperando alguma coisa. Vai ter o caridoso e vai ter o egoísta. Naquela época era a mesma coisa. Tinha o caridoso, que recebia, e tinha o egoísta. Procura quem é digno de vos hospedar. Procura quem é digno, né? É digno de receber do mendigo assim, Deus te abençoe. O Deus te abençoe do mendigo não tem dinheiro que pague, porque ele não tem dinheiro.
Ele não tem nenhum dinheiro. Por isso que não dá para pagar. Né? Que mais? Procureis quem é humano. Então ele falava, vai atrás de quem é humano, não fica carregando ouro, não fica carregando peso, não fica ostentando, né? Reconhecereis essa pessoa pela caridade, né? E aí ele falou assim, né? Mas a pessoa que eu parei lá na porta lá da padaria lá, e eu sou um mendigo, parei na porta da padaria e pedi um lanche, o cara não me deu, foi ríspido comigo, falou assim, minha religião não permite que eu dê comida para mendigo, por exemplo, sei lá, pode ser que exista uma. O que eu vou fazer? Ele está mandando amaldiçoar aqui? Em algum lugar do evangelho ele manda amaldiçoar alguém? Olha o que ele termina falando. Esse trecho tem que ler inteiro. Ó. É assim, ó. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensam como vocês. Acolhei os que venham ter convosco, e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Se Cristo quisesse que a gente tomasse o céu pela violência, pelo ódio, pelo conflito, né? Pelo ódio, pelo conflito, a gente estava no Velho Testamento, ele não tinha voltado aqui para pregar o amor. Ele teria vindo como os judeus queriam, teria vindo num cavalo de ouro, vestido de ouro, com uma armadura de ouro, cheio de um monte de anjo vestido de ouro, de guerra, para guerrear contra os romanos e dominar os judeus, dominar o mundo. Era esse Cristo que os judeus esperavam na época. E foi isso que ele veio fazer? Ele veio pregar o amor. Hoje Cristo ia estar na rua, né? Junto com os mendigos, junto com os menos favorecidos, né? Junto com todos os outros excluídos. É ali que ele ia estar, porque foi lá que ele veio. Quando ele veio, foi lá. Ele ficou no meio das prostitutas, nos cobradores de impostos, nos excluídos, né? Então, buscar e achareis. Se buscar, você acha. Basta você saber qual é a sua meta. Qual é a sua meta? Uma autorreflexão, né? Uma autorreflexão para termos. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos afadigueis pela posse do ouro. Agradeço mais uma vez por mais esse evangelho no lar e que Deus abençoe a todos. Assim seja, graças a Deus.